Fala pessoal, hoje a gente vai falar de um tema que é um pouco polêmico, que é sobre adestramento positivo. Existe isso? Tem muita gente que fala, vocês adestram aí 100% positivo ou fazem adestramento positivo. Hoje até eu vi um post de um outro profissional da área, né? E assim, eu vou explicar tecnicamente para vocês. Na verdade, não existe adestramento 100% positivo. Todo adestramento, ele tem que ter uma punição, né? Por mais que você não dê, quando a gente fala de punição tecnicamente falando, né, não é a punição de bater no cachorro, né, coisa do tipo assim. Mas, por exemplo, eu tenho uma ração aqui na mão. Quando você dá um comando pro cachorro, deita, por exemplo, deita, e eu não dou para ele o petisco, a ração ou um brinquedo, eu já estou punindo o cachorro. Chama essa punição chama punição negativa. Então não existe adestramento positivo. Todo adestramento tem que ter um reforço e uma punição ao contrário. Né? Quando você era pequeno, por exemplo, aí se você não tirava notas boas ou fazia alguma coisa e sua mãe deixava você de castigo, não tendo um castigo físico, mas não jogar videogame, não sair de casa e coisas do tipo, é uma punição, chamada de punição negativa. Então tudo tem punição negativa. E uma outra coisa também que eu falo assim, tem muita gente que fala assim, mas o cachorro, eu quero mandar com o meu cachorro sem guia, por que eu preciso punir o cachorro? Por que eu preciso ter um controle do cachorro? Tem pessoas que treinam, por exemplo, animais selvagens, como, por exemplo, leões e leoas e elefantes, né, e golfinhos, né, se você for lá na Disney, por exemplo, por que o cachorro precisa ter um controle de andar na guia, né? Porque esses animais são treinados em locais confinados, né, numa distração controlada, então é muito mais fácil. Né? Treina uma orca no mar, treina um tubarão no mar e dá um comando na hora que você quiser, entre aspas, ele vir para você. Você já não consegue. Talvez você consiga no horário específico, né? Naquele horário que você vai jogar alimentação. Talvez alguns animais venham naquele horário. Jacarés é muito comum isso, mas você não tem um controle total disso, né? E quando o animal quer, se sente necessário. Mas via de regra não. Então é por isso que no cachorro, quando você vai passear com ele, tem várias distrações. Tem outros cães na rua, tem outras pessoas, motos, carros, vários movimentos. Então você tem uma série de distrações que você tem que ter, de certa forma, um controle do cachorro. E esse controle vai vir através, muitas vezes, da guia, né? Numa entonação de voz com o cão, um cachorro que late excessivamente, né? Então essa moda que se diz hoje, porque de se vender, digamos assim, um adestramento 100% positivo, não é verdade, não é realidade, não acontece isso, por mais que você não dê uma punição física no cachorro, como um tapa no focinho, um puxado de guia, existe uma punição, que chama punição negativa, que é não dar o reforço para o cachorro. E existem pesquisas, inclusive, que dizem que muitas vezes esse tipo de punição gera mais estresse no cão do que se você desse uma punição positiva, né? Uma punição incisiva no cachorro. Como assim? Um exemplo. No nosso mundo, por exemplo, a nossa punição, maior punição, fora tempos de guerra, né? É a privação de liberdade, certo? Então a pessoa lá é condenada, vamos botar aí 10 anos de prisão. E ela vai ficar em tese, né? Não fica o tempo inteiro, normalmente, mas em tese 10 anos lá presa. Se você oferecesse para essa pessoa uma punição severa para ela quitar esses 10 anos de prisão, que é uma punição negativa, ou seja, eu restringi a liberdade, mas eu não puni fisicamente o cidadão ali. Mas se eu falasse para ele que se ele perdesse o dedo, por exemplo, se eu cortar o seu dedo agora, como forma de punição por esse crime que você cometeu, você vai entender como punição, mas acabou daí. Aí você não vai precisar ficar 10 anos preso. Possivelmente a pessoa trocaria 10 anos de prisão, em tese mais menos incisiva, por cortar o dedinho dela, porque acabava a punição naquele momento. Então, muitas vezes, quando você permanece na punição por mais tempo, mesmo não dando uma punição de fato ali no cachorro, gera mais estresse pro cachorro do que se você desse uma punição rápida que ele entende na hora. Por exemplo, o cachorro pulou em você. Se você der uma punição nele, ou um tapa no focinho, ou puxar a guia, ele entende naquele momento que ele tá errado. E assim que ele tá no chão, você reforçar, é muito mais claro, muito mais fácil pro cachorro. Mas isso, muitas vezes, é difícil de você, às vezes, comentar com a pessoa, porque ela entende de forma errônea, de forma não técnica, e acaba definindo, não, é só você virar de costas, ignorar o cachorro, e depois você dá um petisco, é um adestramento, né, bem-estar e tudo mais. Então, cuidado com esses termos aí que eu vejo muito no treinamento, adestramento, de se vender. Muita gente às vezes procura, eu queria saber se vocês treinam de forma positiva. Todo treinamento é uma forma positiva. A gente treina, logicamente, que o cachorro gosta de aprender, de certa forma, uma forma lúdica. Mas em alguns momentos vai ter que ter uma punição, né? Assim como um pai e uma mãe educa os filhos, não faz tudo que a criança quer. Em algum momento você vai ter que dizer não. Em algum momento você vai ter que entrar com alguma punição que não seja castigo, muitas vezes. Uma punição, igual eu falei, não dar acesso a um celular, não dar acesso a ele sair no final de semana, não ver um amigo, não jogar uma bola, não fazer tal coisa, não comer um doce. Tudo isso são punições, né? Que estão presentes no mundo.
Então toma cuidado com esses termos aí, adestramento 100% positivo, na verdade, tecnicamente não existe, beleza? Se você gostou do post, então curte, comenta e compartilha. Valeu?